Imagine por um instante que tudo aquilo em que você acredita sobre a vida, tudo o que você considera certo, real, sólido, seguro, seja apenas uma ilusão cuidadosamente construída. Talvez você nunca tenha parado para questionar, mas já pensou que a própria realidade que o cerca pode ser apenas um reflexo de crenças que você aceitou sem perceber? O mundo em que você vive pode não ser o mundo em si, mas apenas a interpretação que sua mente cria a partir de fragmentos de experiências, memórias e histórias contadas por outros. Quantas dessas histórias são realmente suas? Quantas dessas verdades foram, na verdade, impostas sobre você desde o momento em que abriu os olhos pela primeira vez? O ser humano nasce em um cenário que já está pronto. Ele não escolhe seu nome, sua língua, sua cultura, nem mesmo a forma como deve se comportar. Antes mesmo de aprender a andar, você já havia sido condicionado a acreditar em certas verdades. O que é certo, o que é errado, o que deve ser admirado e o que deve ser evitado. Mas e se nada disso fosse realmente verdade? E se fosse apenas um conjunto de narrativas repetidas tantas vezes que acabaram se tornando inquestionáveis? Acreditar nelas dá uma sensação de segurança, como se estivéssemos navegando em um mar conhecido. Mas o que aconteceria se descobríssemos que esse mar é, na verdade, apenas um lago artificial construído ao redor de nós para nos manter quietos, calmos e previsíveis? É nesse ponto que o desconforto começa. Porque questionar a realidade é como puxar um fio solto em um tecido delicado. Uma vez que você começa a puxar, todo o tecido pode se desfazer diante dos seus olhos. E talvez seja por isso que a maioria das pessoas prefere não perguntar. Elas seguem vivendo, acreditando, repetindo frases feitas, porque duvidar exige coragem. E coragem dói. Coragem expõe. Coragem arranca você do conforto ilusório e o coloca diante do desconhecido absoluto. Você já sentiu essa sensação de que algo está errado, mas não consegue explicar exatamente o que é? Talvez seja o primeiro sinal de que a ilusão está começando a rachar. A ilusão mais perigosa não é aquela criada por truques de mágica, nem pelos filmes que você assiste ou pelas histórias que os outros contam. A ilusão mais perigosa é aquela que você mesmo cria e alimenta todos os dias sem perceber. Quando você diz para si mesmo que precisa alcançar determinado padrão para ser feliz, está vivendo dentro de uma ilusão. Quando acredita que a opinião dos outros define seu valor, está preso em uma prisão invisível. Quando se convence de que deve seguir um roteiro pré-escrito para a vida, estudar, trabalhar, casar, acumular bens, aposentar-se e morrer, você está apenas atuando em uma peça, cuja trama não foi escrita por você. A questão é, até quando você vai sustentar essa ilusão? Até quando vai repetir um papel que nunca escolheu de verdade? É perturbador imaginar que talvez a vida não seja o que parece. Que talvez aquilo que você chama de realidade seja apenas uma narrativa coletiva. Pense nisso. Quantas vezes na história a humanidade acreditou em algo com absoluta convicção e depois descobriu que estava errada? Já acreditamos que a Terra era o centro do universo, que doenças eram castigos divinos, que certas pessoas eram menos humanas do que outras. E cada vez que uma dessas ilusões se desfazia, havia dor, resistência, medo. Mas também havia liberdade, porque quando a ilusão cai, o ser humano tem a chance de ver além, a chance de reconstruir, a chance de despertar. Mas será que você está preparado para isso? Será que está disposto a aceitar que pode ter vivido até hoje em uma espécie de sonho acordado? Pense em todas as suas certezas. Pense naquilo que você defende como se fosse inquestionável. E agora imagine que tudo isso não passe de uma versão limitada da realidade. Um fragmento pequeno de algo muito maior que seus olhos não conseguem enxergar. O que faria se descobrisse que passou anos acreditando em algo que não existe da forma que você pensava? Você teria coragem de largar tudo e buscar o que é verdadeiro, mesmo que isso significasse andar sozinho por um tempo? Ou preferiria voltar ao conforto das ilusões, fingindo que nunca viu as rachaduras no espelho? Talvez seja justamente por isso que tantos preferem não questionar. Porque a ilusão é confortável. Ela dá respostas prontas. Ela coloca você em uma trilha previsível. E no fundo,
Por mais que as pessoas reclamem de suas vidas, há um certo alívio em não ter que pensar muito, em não ter que decidir além do que já foi decidido para elas. O problema é que esse conforto tem um preço invisível, mas que corrói aos poucos. O preço é a sua autenticidade. O preço é a sua liberdade. O preço é a sua própria vida, vivida não como deveria, mas como foi programada para ser. E se tudo o que você acredita sobre si mesmo também for parte dessa ilusão? Quando alguém pergunta, quem é você? Quais respostas você dá? Seu nome, sua profissão, sua idade, talvez. Suas conquistas. Mas perceba, nenhuma dessas respostas realmente define você. Elas são apenas etiquetas sociais, rótulos que mudam com o tempo. Você não é o mesmo de 5 anos atrás, nem será o mesmo daqui a 5 anos. Então quem é você? Talvez a pergunta não tenha resposta, e é justamente essa falta de resposta que assusta. Porque se você não é o que acredita ser, quem é você de verdade? Será que existe um eu por trás de todas as ilusões? Ou será que o eu também é apenas uma construção passageira, criada pela mente para dar uma falsa sensação de continuidade? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso profundamente, mas agora que essas perguntas estão diante de você, é impossível não sentir o peso delas. Se a vida é uma ilusão, se a realidade é apenas uma história contada e repetida, o que sobra? O que é sólido? O que é verdadeiro? Essas perguntas são o começo de uma jornada que não oferece garantias. Uma jornada que pode ser solitária, desconfortável e até dolorosa. Mas é também a única jornada que realmente importa. Porque se tudo ao seu redor é ilusão, então descobrir o que não é pode ser a chave para libertar você de uma vida inteira de repetições vazias. Você já percebeu como a sociedade funciona como uma imensa fábrica de ilusões? Desde cedo somos ensinados a acreditar que a vida tem um roteiro fixo: estudar, trabalhar, conquistar bens, formar uma família, acumular status e, no fim, se aposentar para, enfim, aproveitar a vida. Mas será que esse roteiro é realmente seu? Ou será apenas uma narrativa herdada, repetida geração após geração, como um programa que ninguém ousa questionar? Pense bem, quantas pessoas seguem esse caminho sem nunca parar para se perguntar se é isso mesmo que desejam? Quantas passam décadas inteiras correndo atrás de objetivos que, quando alcançados, não trazem a satisfação prometida? É como correr em uma esteira. Você se esforça, sua, se cansa, mas continua no mesmo lugar. A ilusão da sociedade é sutil porque ela veste uma máscara de normalidade. Todo mundo está correndo atrás das mesmas coisas, então você também corre, acreditando que faz parte de algo maior, que está no caminho certo. Mas no fundo, algo dentro de você pressiona e sussurra. Será que isso é tudo? É esse sussurro que incomoda, que você tenta abafar com distrações, com redes sociais, com séries intermináveis, com compras desnecessárias. Mas ele nunca se cala de verdade, porque no fundo você sabe que existe algo errado. A grande questão é, você vai ter coragem de ouvir essa voz ou vai continuar fingindo que não a escuta? E se o conceito de sucesso que você tanto persegue não passar de mais uma ilusão bem elaborada? Pensa comigo, sucesso para muitos significa ter dinheiro, status, reconhecimento, mas observe quantas pessoas alcançam esses objetivos e ainda assim permanecem vazias, ansiosas, deprimidas. Por que isso acontece? Porque talvez o sucesso que vendem para você não tenha nada a ver com realização real. Talvez seja apenas uma armadilha para manter você correndo, consumindo, produzindo, sem tempo para parar e perceber que a vida é mais do que isso. A indústria da ilusão precisa que você acredite que ainda falta algo, que você não é suficiente, que precisa de mais. Mais objetos, mais validação, mais seguidores, mais metas. Mas e se esse mais nunca acabar? Você passará a vida inteira buscando algo que não existe, sempre com a sensação de estar incompleto. Pense também nas ilusões pessoais. Quantas vezes você disse para si mesmo que só seria feliz quando conquistasse determinada coisa? Um relacionamento, um corpo ideal, um emprego melhor. E quantas vezes, ao alcançar isso, a felicidade prometida simplesmente não durou?
É como beber água salgada no deserto. Quanto mais você bebe, mais sede sente. Esse é o ciclo da ilusão. Ela promete, você acredita, corre atrás, conquista, mas logo descobre que não é suficiente. E então recomeça. É uma corrida sem linha de chegada. Agora pare por um momento e olhe para dentro. Quantas das suas crenças sobre quem você é foram realmente escolhidas por você? Quantas vieram de sua família, de sua cultura, da pressão social? Talvez você acredite que precisa ser forte o tempo todo, porque aprendeu que demonstrar fragilidade é sinal de fraqueza. Talvez você acredite que precisa agradar a todos para ser amado, porque desde criança aprendeu que só seria aceito se comportasse de determinada maneira. Talvez você carregue dentro de si vozes antigas, repetindo frases que não são suas, mas que você tomou como verdades absolutas. E se tudo isso não passar de construções ilusórias? E se a versão de você que vive hoje não for realmente você, mas apenas o reflexo das expectativas dos outros? O mais curioso é que essa prisão invisível não tem paredes. As grades são feitas de pensamentos, e o carcereiro é a própria mente. Você acredita ser livre porque pode escolher o que vestir, o que comer, para onde viajar. Mas será que essa liberdade é real? Ou será apenas uma versão limitada, permitida, controlada por narrativas invisíveis? A verdadeira liberdade não é fazer escolhas dentro de um cardápio oferecido por outros. A verdadeira liberdade é questionar o próprio cardápio. É se perguntar: por que essas são as opções? Quem decidiu isso por mim? O que existe fora dessas escolhas aparentes? Essa é a liberdade que assusta, porque ela não vem com garantias, não vem com segurança. Ela é bruta, selvagem, incerta, mas é também a única que pode romper a ilusão. É nesse ponto que muitos preferem desistir, porque viver dentro da ilusão pode ser confortável, pode ser mais fácil. Afinal, se todo mundo acredita na mesma coisa, questionar significa se tornar estranho, diferente, até mesmo perigoso para os outros. A sociedade rejeita quem ameaça o sonho coletivo. Pense nos grandes pensadores, nos filósofos, nos visionários que ousaram questionar as verdades estabelecidas. Muitos foram ridicularizados, perseguidos, até mortos. Mas eles deixaram rastros, sementes que hoje ainda ecoam. Foram pessoas que entenderam que preferiam a dor da verdade à anestesia da ilusão. E você? Qual caminho escolheria se tivesse de decidir agora? Talvez você sinta medo só de pensar em romper com aquilo que sempre acreditou. Esse medo é natural. Afinal, abrir mão das ilusões significa perder o chão. Imagine que você viveu a vida inteira acreditando que estava em uma casa sólida, mas de repente descobre que está em cima de uma bolha de sabão. Qual seria sua reação? Pânico, desespero, negação. É por isso que muitos preferem fechar os olhos. Mas há também aqueles que, mesmo tremendo por dentro, decidem encarar. Porque entendem que não importa o quão assustador seja o vazio, ele ainda é mais verdadeiro do que viver dentro de uma mentira. Talvez a maior ilusão de todas seja acreditar que ainda há tempo de sobra para adiar esse despertar. As pessoas se convencem de que podem viver mais alguns anos no piloto automático e só depois pensar em quem realmente são. Mas a vida não faz promessas, o tempo é implacável. Ele não para, não espera, não negocia. Quantos já chegaram ao fim da vida percebendo tarde demais que passaram décadas inteiras dentro de uma ilusão confortável, mas vazia? Quantos partiram sem nunca ter se encontrado de verdade? A pergunta é: você vai ser mais um? E se o mundo ao seu redor não for exatamente como você acredita? E se grande parte do que você vê, ouve e sente for apenas uma projeção criada pela sua mente para manter você em uma espécie de transe funcional? Parece exagero, mas pense comigo, seus olhos não enxergam a realidade como ela é. Eles captam apenas fragmentos de luz e o cérebro reconstrói esses sinais em imagens. Seus ouvidos não escutam o mundo em sua totalidade, apenas certas frequências. Seu corpo percebe apenas uma pequena fração do que realmente existe. A realidade que você considera tão sólida pode não passar de um recorte limitado, interpretado e filtrado. E o mais inquietante, você vive dentro dessa versão reduzida como se fosse tudo.
Agora imagine que sua mente também cria histórias para preencher as lacunas. Quando você não sabe o que alguém pensa de você, inventa. Quando não entende uma situação, constrói narrativas. Quando não encontra sentido, fabrica explicações. Essa habilidade é útil para sobreviver, mas perigosa quando esquecemos que são apenas interpretações. Quantas vezes você já acreditou que alguém estava contra você apenas para descobrir depois que era imaginação? Quantas vezes você sofreu por cenários que nunca se concretizaram? E se boa parte da sua vida for governada por ilusões criadas não pelo mundo, mas pela sua própria mente? A mente é como um palco de teatro. No centro, o ego se apresenta como o protagonista, exigindo atenção, reconhecimento, importância. Mas e se esse personagem não for você de verdade? E se o ego for apenas uma máscara que você veste, uma construção social para interagir com o mundo? Desde criança você foi moldado a acreditar que é esse personagem. Suas conquistas, seus fracassos, suas opiniões, seu nome. Mas quando a cortina cai, o que sobra? Quem é você sem esse papel? Poucos ousam olhar por trás dessa máscara porque a descoberta pode ser perturbadora. Talvez você perceba que aquilo que sempre defendeu com tanto fervor, aquilo que acreditava ser a sua essência, era apenas mais uma ilusão. É nesse momento que começa o verdadeiro colapso. Quando o chão das certezas se abre, o ser humano enfrenta um vazio brutal. Não há roteiro, não há mapa, não há garantias. Esse vazio é assustador, mas também é o ponto de partida para algo maior. Muitos chamam isso de despertar. Não é um despertar romântico, cheio de paz e luz. É, no início, doloroso, porque significa perder tudo o que você acreditava ser real. É como acordar de um sonho, agradável, e descobrir que a vida não é tão doce quanto parecia. Mas esse despertar também carrega um presente, a chance de enxergar além do que antes era visível. Pense na metáfora da caverna de Platão. Os prisioneiros acreditavam que as sombras projetadas na parede eram a realidade. Para eles, aquele mundo era tudo. Mas quando um deles foi libertado e viu a luz verdadeira, percebeu que tinha vivido dentro de uma ilusão. Agora, imagine que você é esse prisioneiro. Suas crenças, seus medos, seus desejos podem ser apenas sombras. E a pergunta é: você tem coragem de sair da caverna, mesmo sabendo que a luz pode cegar no início? Esse é o ponto crítico onde muitos sentem que estão enlouquecendo. Porque romper com as ilusões significa perder a identidade que você carregou por toda a vida. Quem é você sem as crenças que herdou, sem os papéis que desempenha, sem os rótulos que coleciona? É um processo de morte simbólica. O ego resiste, luta, tenta convencer você a voltar para o conforto da ilusão. Ele vai gritar que é perigoso, que é inútil, que você vai se perder. E talvez você se perca mesmo. Mas às vezes, para se encontrar de verdade, é preciso primeiro se perder. Esse é o clímax da jornada. O momento em que você se vê diante de duas portas. De um lado, a ilusão, confortável, conhecida, segura. Do outro, a verdade, incerta, desconfortável, brutal. A maioria escolhe a primeira porta e está tudo bem. Mas aqueles que ousam atravessar a segunda descobrem algo extraordinário. Descobrem que por trás das ilusões, por trás das máscaras, por trás do ego, existe uma presença silenciosa, uma consciência pura que não depende de crenças, de status, de validação. Uma essência que sempre esteve lá, observando tudo. Essa presença não precisa provar nada, não precisa controlar nada, não precisa agradar ninguém. Ela simplesmente é. E quando você toca essa presença, mesmo que por um instante, toda a lógica da vida muda. O medo perde força, porque você percebe que não é apenas o personagem. A ansiedade diminui, porque entende que não há necessidade de controlar tudo. A busca desesperada por aceitação se dissolve, porque a maior aceitação já foi encontrada dentro de você. É como se a vida finalmente respirasse. Mas não se engane,
Essa descoberta não é o fim da jornada, é o início. Porque depois de vislumbrar essa verdade, você ainda precisa aprender a viver no mundo das ilusões. Precisa voltar para a caverna, sabendo que as sombras não são reais, mas consciente de que muitas pessoas ainda acreditam nelas. Você precisa encontrar o equilíbrio entre viver a vida prática, com suas responsabilidades e compromissos, e ao mesmo tempo não se deixar prender novamente pelas mentiras que antes o dominavam. Esse é o verdadeiro desafio, viver no mundo sem ser do mundo. E talvez seja justamente aqui que mora a grande lição. A vida não precisa ser uma fuga das ilusões, nem uma submissão a elas. Ela pode ser um jogo, um palco, um teatro. Você pode atuar, pode rir, pode chorar, mas sem nunca esquecer que é apenas uma peça. E quando você lembra disso, o peso desaparece. Você age com mais leveza, fala com mais verdade, vive com mais coragem. Porque no fundo, sabe que nada disso pode aprisionar a essência do que você realmente é. Então eu te pergunto, será que você está pronto para soltar as amarras da ilusão? Será que você teria coragem de olhar além da máscara, mesmo que isso significasse perder tudo o que você acreditava ser? Talvez a resposta não venha agora. Talvez você precise de tempo, de silêncio, de experiência. Mas uma coisa é certa. Em algum momento, a vida vai confrontar você. Pode ser através de uma perda, de uma crise, de um acidente, de um encontro inesperado. Algo vai acontecer que rasgará o véu da ilusão, e nesse instante, você terá a chance de escolher voltar para o conforto ou seguir em direção à verdade. E essa escolha pode mudar tudo. E se neste exato momento você já estivesse sonhando e nem sequer soubesse? Essa pergunta pode parecer absurda, mas é o tipo de provocação que nos faz encarar a vida com outros olhos. Porque no fundo, quem pode garantir que o que chamamos de realidade não é apenas mais um sonho, mais uma camada de ilusão? Você acredita que está acordado, que está consciente, que controla as escolhas que faz. Mas e se tudo isso for apenas uma parte do mesmo teatro? A diferença é que este palco é tão convincente que você se esqueceu de que está atuando. Quando você pensa em sua vida, o que vê? Planos, conquistas, dores, frustrações. Você enxerga uma linha do tempo que vai do nascimento até um fim inevitável. Mas e se essa narrativa for apenas mais um truque da mente? O tempo, afinal, não é tão sólido quanto acreditamos. O passado só existe na memória, o futuro apenas na imaginação. E o presente? Bem, o presente escapa antes mesmo que possamos agarrá-lo. No entanto, você vive como se tivesse controle sobre cada detalhe. Acredita que pode segurar momentos, que pode armazenar felicidades, que pode construir certezas eternas. Mas tudo se dissolve, tudo se desfaz. E mesmo assim, você insiste em acreditar que há algo fixo, algo permanente. Talvez seja aí que mora a maior das ilusões, a ideia de permanência. Você acredita que terá tempo, que as pessoas estarão sempre ao seu lado, que amanhã será parecido com hoje. Até que um dia não é. Até que de repente, uma ligação muda tudo, um acidente apaga. O que parecia inabalável, uma ausência, revela que nada nunca foi garantido. A vida está o tempo todo tentando mostrar a fragilidade das certezas, mas você insiste em construir castelos de areia e depois se espanta quando a maré os destrói. Mas e se, em vez de lutar contra essa instabilidade, você aprendesse a dançar com ela? E se aceitasse que a vida não é feita para ser controlada, mas para ser vivida? Talvez a verdadeira liberdade esteja justamente em soltar o peso das ilusões e enxergar que não precisamos de garantias para viver plenamente. Que a insegurança, o vazio e a incerteza não são inimigos, mas portas para um tipo de experiência mais autêntica. A dor de perder pode se transformar na gratidão de ter vivido. O medo de falhar pode se tornar a coragem de tentar. O silêncio do vazio pode se revelar como o espaço onde a sua essência finalmente respira. E quando você entende isso, algo muda para sempre.
você percebe que não precisa se agarrar com tanta força às histórias que sua mente inventa. Não precisa acreditar em cada pensamento que aparece. Não precisa defender uma identidade rígida, nem carregar o peso das expectativas do mundo. Você começa a viver de forma mais leve, mais desperta, mais consciente. Ainda haverá desafios, claro. Ainda haverá momentos de dor, de dúvida, de queda. Mas agora você sabe, tudo isso faz parte do jogo. Nada disso é definitivo. A vida deixa de ser uma prisão e se torna uma aventura. Você passa a se observar, a rir das próprias ilusões, a perceber quando está caindo novamente nas armadilhas do ego. Você entende que não é perfeito, que não precisa ser perfeito. E essa liberdade é revolucionária. Porque quando você para de tentar sustentar uma imagem, sobra espaço para viver de verdade. Sobra espaço para sentir, para se conectar, para amar sem medo, para perder sem desespero. E aqui está a virada final. E se o verdadeiro propósito da vida não for encontrar respostas definitivas, mas aprender a conviver com as perguntas? E se o sentido não estiver no destino, mas na caminhada? E se tudo o que você buscava fora sempre esteve dentro, esperando que você silenciasse para perceber? Talvez a maior ilusão de todas seja acreditar que você precisa chegar a algum lugar, quando na realidade a vida já está acontecendo aqui e agora, e sempre esteve. É nesse instante que surge o convite para despertar, não de uma vez por todas, mas um pouco mais a cada dia. Despertar para o momento presente. Despertar para a consciência de que você é mais do que seus pensamentos. Despertar para a vida que pulsa além das ilusões. Não espere pelo amanhã. Não espere por uma crise. Não espere pelo inevitável. Comece agora. Questione. Observe. Permita-se soltar. E antes de encerrar essa reflexão, eu quero te deixar com uma pergunta que pode acompanhar você muito além deste vídeo. O que na sua vida hoje você ainda defende com unhas e dentes, mas que no fundo pode ser apenas uma ilusão? Respire fundo e pense nisso. Talvez a resposta não venha agora. Talvez doa. Talvez desconstrua tudo o que você acreditava. Mas é justamente aí que mora a chance de algo novo nascer. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, eu te convido a compartilhar nos comentários a sua visão. Quero saber, qual é a maior ilusão que você já acreditou ser verdade? E como isso mudou a forma como você enxerga a vida? Deixe seu relato, porque ele pode iluminar o caminho de outra pessoa que, assim como você, está questionando suas próprias certezas. E se esse conteúdo fez sentido para você, lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde as próximas reflexões e ainda ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas. Acredite, alguém precisa ouvir isso hoje. Alguém precisa ser lembrado de que talvez, apenas talvez, aquilo que sempre acreditou não passe de uma ilusão. No fim, a pergunta permanece aberta. E se tudo o que você acredita sobre a vida for apenas uma ilusão?